O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Estamos agora entrando naquele momento mais intenso em preparação para o Natal, uma espécie de Semana Santa, não evidentemente da Páscoa, mas deste primeiro mistério sem o qual a Páscoa não seria possível, a saber, a encarnação do Verbo. O Natal, uma festa celebrada a nós que pertencemos ao ramo latino da fé cristã, com um pouco menos de intensidade do que fazem os ortodoxos, mas não sem a mesma riqueza de significado, qual seja, celebramos o Natal porque o menino que nasce estará destinado a morrer por amor de nós. Primeiro celebramos a sua encarnação, a sua irmandade, a nossa natureza humana, porque como lembram os padres da igreja, isto é, os escritores eclesiásticos da primeira e mais nobre hora da fé cristã, aquilo que não fosse assumido não poderia ser redimido. Então, era necessário que o processo de redenção, de salvação, de retorno do homem para a sua vocação divina, passasse por uma oferta humana, já que foi em virtude de uma negação humana que atraímos para nós o destino de condenação e de morte como consequência do pecado. Por isso, se Deus não assumisse a nossa humanidade naquilo que ela tem de mais genuíno e íntimo, o nosso nascer, o nosso crescer, o nosso sofrer, o nosso morrer, se não fosse perfeitamente homem e não tivesse assumido tudo que diz respeito ao homem, não poderia ter redimido os homens. Por isso, tudo aquilo que é humano disse respeito a Cristo enquanto ele esteve neste mundo. E aí me arriscaria a utilizar aqui uma nobre frase do Leonardo Boff, quando ele disse que só poderia ser divino porque é tão humano. Então, é tão humano, tão singelo, é tão íntimo, tão poético, que só poderia ser uma graça divina. É este o mistério que nós estamos celebrando no Natal. E ninguém melhor do que os profetas, já que os profetas anunciam com voz poderosa a vinda de Cristo, como nós cantamos, proclamando uma feliz salvação que iria nos libertar no tempo previsto. Os profetas nos fazem sonhar, antecipar com a tessitura de sua palavra este encontro tão sagrado e tão doce, realizado em Jesus Cristo. E durante 3 vezes, nesta primeira leitura do profeta Jeremias, se diz: eis que virão, eis que naqueles dias, eis que virão. Quer dizer, o profeta está nos suscitando a um sonho, aquilo que a gente chama em linguagem técnica, de esperança escatológica. Esperança quer dizer uma antecipação daquilo que há de vir e que não pode ser produzido por nós, em nossas expectativas, em nossos planos humanos. E é escatológico porque diz respeito a um eschaton, alguma coisa que há de vir no futuro. Os profetas nos fazem antecipar este encontro com o futuro. O futuro se presentifica, entende? É uma graça mística.
Os profetas veem aquilo que humanamente nós não gostaríamos, seríamos capazes de enxergar, sobretudo estando terrificados nas dores e nas angústias do tempo presente. Escutando os profetas, a nossa alma se eleva para aquele lugar que é lá, que é ainda não, mas que já é já, entende? É lá à frente, porque virá, ainda não, mas já. Porque o Deus que irá descortinar a beleza da história lá, já é Deus conosco aqui. Então, como musicou Mozart no Ave Verum, é um est nobis pregustatum. Mozart assim chama no Ave Verum a Eucaristia de uma antecipação do céu. Então é isso, os profetas antecipam, dão-nos um gostinho, um aperitivo daquela palavra final. E este aperitivo, particularmente hoje nos lábios de Jeremias, é da evocação de uma das grandes promessas do Antigo Testamento, que é a promessa que Deus faz a Davi. Davi é uma figura paradigmática, porque é o único que, no sentido estrito, conseguiu ser rei de Israel. Saul é rei de um tempo anterior à unidade de Israel. Assim como a partir de Salomão e do seu filho, nós não podemos dizer propriamente de um reino unido. É só em Davi que nós temos uma unidade nacional do povo judeu. Tanto que ainda hoje, na bandeira de Israel, nós temos a estrela de Davi. Porque Israel é, poderíamos dizer, um estado confessional. Em sendo uma democracia, é profundamente inspirada nas Escrituras. A Torá, né? O Antigo Testamento, é uma espécie de constituição da nação israelita. Assim como nós, no Brasil, temos a nossa Constituição, que é a única lei da nação, né? As outras que vêm depois da Constituição são leis de Estado, quando o Estado já está constituído. A Constituição é uma lei que não tem número, porque ela não é a lei de um Estado, mas ela é a lei da nação que garante o Estado. Então, para o povo judeu, o que garante a sustentação dele enquanto nação é a Torá, é a Bíblia, no Antigo Testamento. E uma figura muito importante nesta Torá é Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, amado profundamente por ele, embora tivesse os seus avessos. Como costumo brincar, Davi tinha um defeito que é raríssimo entre os homens, não podia ver um rabo de saia, uma coisa raríssima da gente ver por aí, não é? E, no entanto, amado profundamente por Deus, porque sempre foi muito sincero e nunca se escondeu, não foi um rei usurpador, mas um rei pastor. Então lembremos, quando se entra na casa de Jessé, Samuel vê os filhos mais velhos de Jessé e diz, deve ser esse, porque para ser rei de Israel tem que ser alguém robusto e forte. E aí Deus disse para Samuel, não é este que eu escolhi, não é? Os homens olham e julgam segundo as aparências humanas, Deus vê o coração. E o último dos filhos de Jessé, aquele franzino, dizem que tinha aparência bela, mas era ruivo, muito fininho, estava lá pastoreando ovelhas. Nunca foi muito bem vista a profissão dos pastores naquela época, né? Por isso vamos entender que são os primeiros a receberem a notícia dos anjos. Não era uma profissão bem vista, porque pastor arrebenta cerca, porque pastor fica junto de ovelha no curral, então não tem cheiro muito bom, né? E porque até se dizia, era um dos motivos que poderia legitimar a mulher se divorciar do marido, se ele fosse pastor, né? Por conta do cheiro e porque sabe-se lá Deus que tipo de ovelha que ele estava pastoreando longe de casa. Então, quer dizer, não era uma profissão bem vista no tempo de Jesus. No entanto, é a esses pequenos, desajustados, que são os primeiros arautos do nascimento do menino, porque enquanto todos dormiam em Belém, os pastores estavam acordados e puderam receber a boa notícia. Evidentemente, é uma metáfora, uma simbologia para dizer de que nós temos que ter um amor vigilante, né? Sobretudo no tempo do Natal. Então, Davi é rei que antes de ser rei foi pastor. Então, tudo aquilo que um pastor deve ter, o cuidado, a consideração das ovelhas, o cuidado do feno, para não deixar que um corte errado fure o estômago da ovelha, tudo que um pastor deve ter de qualidade, de zelo, de cercania, assim um rei deve ter para Israel, sobretudo porque o verdadeiro pastor é Deus e o rei deve agir em seu nome. Por isso fica esse paradigma. Então Jeremias está apelando a isso.
Um povo em suas dificuldades, e durante o exílio, tem que escutar de Jeremias que Deus não se deixa vencer em suas promessas. Quer dizer, Deus tem para com o povo um amor que é verdadeiro, é de verdade, que não retrocede e que nunca se cansa. E não é a situação presente, controversa, contraditória, que irá desmentir o Deus cujas promessas não falham, ainda que tarde. Por isso, Jeremias, evocando a ideia de um pastor, fala de Davi e diz de um rei que estabelecerá a justiça, a retidão na terra, a prudência, a verdade, e este rei há de vir. Chama a atenção no versículo 7, em que se diz que não mais se jurará pela vida do Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito. Porque a primeira manifestação do pastoreio do Deus de Israel é que ele arranca a descendência de Abraão da prisão no Egito. E aí Israel vai nos seus cantos, na sua história, e ao longo de todo o Antigo Testamento, ecoando este evento. Porque o Êxodo, porque o Sinai, é o momento onde Deus foi mais transbordante, segundo a perspectiva bíblica, indo até a loucura para salvar o seu primogênito das garras do faraó. Então todos os profetas, tudo que vem depois vai ecoando. A gente chama em linguagem técnica isso teológica de reminiscência. Por isso que a Bíblia vai o tempo todo voltando, no exílio, no faraó, atravessar o Mar Vermelho, o tempo todo vai falando de Deus que realizou maravilhas, a mão direita do Senhor, porque cada vez que Israel passa por um sofrimento, deve recordar-se da ternura e da compaixão de Deus que são eternas. Então, Jeremias atualiza esta reminiscência, dizendo, olha, até aqui se jurava pela vida do Senhor que havia tirado os filhos de Israel do Egito. Agora nós iremos jurar, cantar, celebrar pela vida do Senhor que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel dos países do norte, de todos os outros países, fazendo habitar em sua terra. Ele está dizendo do contexto muito concreto, histórico do exílio e de um Deus que atualiza o seu amor. Hoje nós utilizamos a palavra atualização no sentido de alguma coisa que fica nova. A gente tem um celular, não vou citar o nome de nenhum aqui, vocês sabem quais são os mais caros porque não está me patrocinando. Aí daqui a pouco, alguém lá no Vale do Silício vai lançar um outro celular e todo mundo vai ficar desesperado para comprar um novo celular. E aí está atualizado o sistema. Mas a palavra atualidade, no sentido original, significa presentificar. Aí daqui a pouco, vocês vão se lembrar disso, nós iremos cantar assim, né? Eis que vos anuncio uma grande alegria, hoje nasceu para vós. Então, este hoje, porque em virtude dos sinais, nós vamos recriar a mesma manjedoura, nós vamos na mesma missa da vigília, e em virtude dos sinais, hoje o Natal irá se manifestar, hoje se dará de novo o encontro, hoje de novo a nossa casa se converterá na hora da ceia numa Belém, entende? É isso que Jeremias está dizendo, não é sobre um passado, alguma coisa que foi feita lá atrás, que não nos diz respeito, mas algo que deve atualizar-se aqui, porque o amor de Deus é atual, presente, real, concreto, e se comunica no hoje da nossa história, porque é no hoje que Deus quer habitar e quer estar entre nós. Isso está presente também lá no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 3. Não foi com os nossos pais que Deus fez a aliança, Ele fez hoje com cada um de nós. Saber que Deus é esta beleza tão antiga e tão nova é fundamental para que a gente não caduque, porque Deus já fez o seu compromisso de não se esquecer de nós, mas a gente de vez em quando tem Alzheimer espiritual, sobretudo nos momentos de dúvida, de sombra, de incerteza. Parece que a gente se esquece que Deus está conosco, prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos e que Ele é Emanuel, como disse o anjo a São José. Este hoje, este agora, um Deus que se faz presente. Sobretudo, quando estamos em nossas pobrezas e em nossa indigência. Por isso o salmo escolhido para ecoar a primeira leitura é o Salmo 71, 72, quando se diz que nos seus dias a justiça florirá, grande paz até que a lua perca o brilho. Este que vem, o Messias, o prometido como descendente de Davi, libertará o indigente que suplica, o pobre ao qual ninguém quer ajudar.
terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Ou seja, é um amor de Deus que é gratuito, que alcança aqueles que suplicam em sua indigência, e todos temos as nossas. Um Deus que está atento àqueles que são abandonados pela mentira e pela indiferença social. A Bíblia insiste muito nesse amor aos pobres, à viúva e ao órfão, porque são aqueles que não têm quem por eles olhe ou defenda. O rei de Israel deve ser um defensor desta justiça, lembrando-nos daquilo que é o juramento dos advogados no momento de sua formatura. Luta pelo direito. Se o direito falhar, defende a justiça. Então essa era a missão do Deus de Israel e é um compromisso pessoal de vida que ele tem com relação a nós. Olha só o que diz Jeremias: o Senhor, juraremos pela vida do Senhor. Vida no hebraico é yav, é respiro. Então Jeremias está dizendo, pelo respiro de Deus, por aquilo que ele tem de mais íntimo em si mesmo, ele não falha a sua promessa, suspira por nós, como nós cantamos num dos cânticos do Advento. Assim como uma mãe suspira pelos seus filhos. Já experimentou falar mal de um filho? Já experimentou colocar em risco a vida de um filho? Você vai ver os suspiros de uma mãe, que vai até a loucura por conta do seu amor. É assim que Deus nos ama, a partir da sua vida, e sobretudo próximo dos suspiros, das lágrimas, daqueles que são pobres e não têm ninguém que lhes ajude, dos indigentes, dos infelizes, e a vida destes humildes ele salvará. Mas salvação talvez não seja uma tradução muito interessante para aquilo que está lá no hebraico, não é? O Salvador é o Goel, que é resgatador. Porque a gente, naturalmente, quando faz uma tradução, tradutor e traditor, a gente desloca a palavra do seu sentido. Aí ela vira uma palavra abstrata, né? Mas, concretamente, o que é o Salvador? É aquele que resgata. Então, a ideia seria assim, como que Deus salva? Imagina que você está com uma grande dívida, né? Ou que você emprestou dinheiro para amigos, desobedecendo o conselho de Shakespeare, não empreste dinheiro a amigos para não perder ambos, porque amigo não paga a gente, né? A gente dá dinheiro para não sofrer depois, né? Ou a gente paga de agiota ou esquece a dívida. Então imagina que você está com uma grande dívida e não tem como pagar, e aí vem um amigo e diz, não, pode ficar tranquilo, eu saldo e eu pago. O Deus de Israel é isso, ele é o Goel, ele é o resgatador. Nós temos uma dívida, estamos escravos por conta do pecado, então ele vai e como Goel, como resgatador, paga. E o preço deste mundo, lembra o apóstolo Paulo, da sua vida, de cada um de nós, foi a última gota de sangue de Jesus Cristo. Então o preço da nossa vida, o que nós valemos para além daquilo que a gente compra, do nosso cartão de crédito, do nosso carro novo, é o sangue de Cristo, que nos amou até o fim. Tendo amado seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E onde que começa esse resgate? Onde que ele se torna salvador? A resposta está no Evangelho, versículo 21. José fica meio assustado, porque Maria diz que está grávida. E ele diz, o filho não é meu, mas também não acredito que ela fez alguma coisa que não devia. Então ele faz aquilo que todo homem faz, não é? Quando não está entendendo nada. Tira o seu da reta e dorme. Aí o anjo aparece a ele e diz, José, em sonho, pode ficar tranquilo, aquele que está em Maria foi gerado nela pela ação do Espírito Santo e ele terá o nome de Yeshua, Deus salva, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, ele será o resgatador, ele será o redentor, ele será o Goel. E nós vamos, daqui a alguns dias, cantar, esse é um dos cantos belíssimos da nossa tradição, ó admirável intercâmbio. Como se diz na poesia, todo o universo se espantava do que ali na manjedoura se via. O pranto do homem em Deus e no homem a alegria. Então é uma troca. Deus, por amor de nós, vem prantear as nossas dores e começa chorando com o menino. Lucas diz que o menino nasce e é envolto em faixas. As reproduções antigas mostram o menino Jesus todo apertadinho, todo envolto. Por quê? Aquilo é o sudário. O menino que nasce já está destinado a morrer. A mesma faixa que o irá envolver no Santo Sepulcro. Maria já coloca como uma profecia da sua cruz. Então ele assume nossa dor, nosso pranto, para fazer plasmar em nós a sua alegria divina. Por isso os anjos dirão glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra
alegria na terra aos homens por ele amados. E aí vamos a Santo Irineu de Lyon, quando Santo Irineu de Lyon diz: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é olhar para Deus. Essa é a magnífica alegria do Natal. Por isso, vidimus stellam, olhemos para a estrela, ela já está despontando, daqui a pouco estará mais uma vez em Belém, no hoje da nossa casa, onde se atualiza o amor de Deus, que nunca se cansa, que veio ser Emanuel, porque a nossa vida é olhar para Deus, e a glória de Deus é que nós estejamos vivos, que o Natal nos revigore, nos renove. A vida só será bela, lembra Leonid Andreyev, para aqueles que estiverem ressuscitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus nossas preces. A nossa